pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou finalmente compartilhar a resenha com vocês de Biden número 13. E eu tô muito empolgada para compartilhar essa história com vocês, que foi um livro que me deixou completamente fissurada. No último vlog que eu compartilhei aqui com vocês, eu mostrei que eu tinha comprado e que eu ia começar a ler aí os primeiros capítulos do livro. E, gente, o livro me fisgou de um jeito que eu fiquei viciada. O livro tem 700 páginas e eu li mais ou menos em 2 dias e meio, para vocês terem noção do quanto ele é maravilhoso. Em número 13, a gente vai conhecer aí dois personagens que estão passando por algumas questões na vida pessoal. E aí, começando com a Shannon, deixa eu só conferir o nome dela, isso é Shannon, ela tem 15 anos e ela vem de uma família muito pobre que mora ali no subúrbio, num local mais afastado, um local mais pobre, digamos assim. Ela vive numa casa super simples, com os seus 8 irmãos, 7 irmãos, né, 8 com ela, e a sua mãe e o seu pai. Ela saiu de uma escola onde ela sofria muito bullying, muito, assim, de níveis precedentes de bullying. Ela sofria bullying e sofreu bullying durante a infância inteira e uma parte ali da adolescência. Desde o ensino infantil até quando ela foi ali, né, ela foi subindo de série, ela sempre sofreu muito bullying, de brigarem com ela, de baterem nela, dela precisar ficar afastada da escola muito tempo por conta de questões médicas, do tanto assim que o bullying chegava em um nível tão horripilante dela precisar passar por questões médicas por conta ali de tudo que ela sofria na antiga escola. E aí acontece que depois de sofrer tanto, passar, né, por tanto perrengue em relação ao bullying, a mãe dela se cansa daquela, sabe, daquele ciclo vicioso dela chegar todo dia em casa reclamando ou que aconteceu algo em relação, né, à escola, e aí ela decide colocá-la numa escola particular ali da cidade. Nessa escola particular, como vocês sabem, é caro. Eles são uma família muito humilde, então a mãe dela tem que trabalhar muito mais, tem que se dedicar muito mais para conseguir pagar a mensalidade, material, uniforme, enfim. A mãe dela dá um jeito e faz com que ela consiga entrar ali nessa escola chamada Tommy. Já ali no primeiro dia de aula, quando ela vai para essa escola nova, ela vê a diferença, sabe? Ela é bem tratada, ninguém briga com ela, ninguém zoa ela, ninguém tira uma com a cara dela. Realmente todo mundo ali tá cada um cuidando da sua vida e não tá nem aí pra menina nova que chegou na escola. Mas ela conhece ali, tem uma situação que acontece bem no início do livro, onde ela acaba conhecendo o Johnny, que é o nosso personagem masculino. Ele tem 17 anos, faz parte ali do time de rugby da escola, mas ele é um astro do rugby. Então ele já foi escalado para jogar no sub-20 em Dublin, isso, em Dublin, se eu não me engano. Enfim, ele já tá ali com um futuro promissor no esporte. Então, ele vem de uma família que tem uma condição financeira muito melhor. Ele é filho único, ele tem carro próprio, ele tem uma vida completamente diferente da Shannon. Enfim, acontece ali uma determinada situação que faz com que os dois acabem se conhecendo ali naquele primeiro dia de aula dela, e isso muda toda a vida dela a partir de então. Com essa proximidade deles ali no primeiro dia, ele não passa despercebido para ela e ela também não passa despercebida para ele, sabe? Ele sente que aquela menina precisa ser cuidada, precisa ser protegida, principalmente depois que ele descobre
que ela sofria bullying na antiga escola, então ele fica mais super protetor ainda, no sentido de não deixar que nada ou nem ninguém zoe ela por nenhum motivo, sabe? Ele realmente vira ali o protetor dela na naquelas, em qualquer situação que venha acontecer, não que aconteça nada, porque assim, ainda bem que na escola nova ela realmente é uma adolescente normal e que não precisa se preocupar com o bullying, sabe? Mas, claro que tem muitas questões por trás, né? Ele não. Ele cuida dela nesse sentido, assim, de amigo, mas ele também, conforme eles vão passando mais tempo juntos, ele começa a perceber que ele gosta dela, sabe? Mas ela ali, ela tem 15 anos, ela faz 16, então ela fica com 16 e ele com 17. Mesmo assim, ele acha que não é certo, porque ele vai embora em pouco tempo, porque ele se dedica muito ao rugby. Ele, assim, o esporte é tudo pra ele, é tudo que ele pensa, que ele respira e que ele faz. A vida dele é só pro rugby. Então, ele segue uma alimentação completamente balanceada, equilibrada, uma rotina de treinos intensos. Tem a escola, tem os treinos da academia, que é o local onde ele treina ali com profissionais. Enfim, é assim, a vida dele não tem espaço para um amor, para um namoro, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele olha para ela e vê nela uma pessoa que merece ser cuidada, que merece ser protegida. Então ele fica dividido entre, né, abrir espaço na agenda tão bem certinha da vida dele até o momento para incluir uma pessoa que chegou agora e que ele não entende por que ele sente tudo aquilo por ela, sabe? E ao mesmo tempo a gente também tem ela com muitos problemas em casa. É assim, eu vou chegar nessa parte, mas assim, ela, num primeiro momento, ela também se sente atraída por eles. Ela sente algo por ele e sabe que é algo que, como se fosse fora de tudo que ela imagina, sabe? Primeiro que ela pensa, nós somos de mundos completamente diferentes, ele tem essas questões aí com o rugby, enfim. Eles são muito novos também, né? Eles estão ali na escola, então é mais como se fosse aquele primeiro amor, aquela intensidade do primeiro amor quando você tá descobrindo um sentimento novo, sabe? E a história traz isso muito pra gente. A gente tem o ponto de vista da Shannon, tem o ponto de vista do Johnny, a gente consegue acompanhar aí a vida dele, o tanto que ele se sacrifica e o tanto que ele coloca a pressão em cima dele próprio por conta de jogar bem, de se esforçar. Então, ele tá passando por uma situação complicada e ele finge que aquilo não existe para continuar se esforçando no rugby, só que a gente sabe que aquilo também não vai dar certo, né? Tudo aquilo que ele faz para se sentir bem jogando, para se esforçar, para ser cada vez melhor, a gente sabe também que em um momento aquela bomba ali vai explodir. Então, a gente consegue acompanhar ali os sentimentos dele como pessoa, como quem gosta dela e também acompanhar os problemas que ele tem na vida pessoal dele. São problemas relacionados à saúde e que podem interferir ali no desempenho dele nos jogos e até mesmo no desempenho dele para ser escalado lá na academia da liga profissional. E a gente tem a Xeno, a gente compartilha, no caso, ela compartilha com a gente esses momentos de descoberta, no caso, né, do primeiro amor, a descoberta da vida mesmo, porque agora ela tem as amigas dela na escola, o rapaz ali, o Johnny, que ela gosta, mas a gente também é apresentado por uma temática muito difícil, foi muito difícil ler sobre isso, que é a questão de violência que ela sofre. Então ela sofre muita violência dentro de casa. E é algo que a gente não vê muito em livros, ainda mais retratado da forma que foi retratado nesse livro aqui, porque é de uma intensidade. Essa autora, Chloe Wash, não sei como pronuncia, essa mulher escreveu muito bem.
É um livro difícil por conta dessas cenas, dessas partes de agressão, de violência. É tudo muito bem escrito. São 700 páginas, então ela detalha muito. As cenas são muito bem detalhadas e as cenas de violência, de agressão, enfim, é detalhada assim da mesma forma. E a gente sente a agonia da personagem, sabe? Por mais que a gente não tenha passado por isso, né? Muitas pessoas não tenham passado por isso. Só de ler a descrição a gente já tem uma ideia do quão difícil e quão perturbador é estar na pele da Shannon e ter que viver do jeito que ela vive há tantos anos, sabe? E é algo que te deixa assim. Você fica nervoso, muito nervoso, ansioso, porque aquilo é muito errado o que acontece e você não tem assim o que fazer, sabe? Ela também fica de mãos atadas, porque ela não tem o que fazer em relação a isso, em relação à família dela, à vida dela dentro de casa, cheia de sofrimento, de pobreza e de dor. E dor, eu digo, física e emocional. Então é um livro muito além do romance. A gente tem o romance dos personagens, então a gente tem ali essa descoberta do primeiro amor, esse magnetismo mesmo, que a gente sabe que existe, a gente sabe que uma pessoa pode muito bem encontrar a alma gêmea dela aos 17 anos de idade, sabe? Isso realmente pode acontecer, mesmo que ainda você vá crescer, vai amadurecer e vai viver muito ainda na vida. Isso pode acontecer. Então, além desse romance deles, que é assim, é tudo muito bem construído, tem muita conversa, nem beijo não tem, pra vocês terem uma ideia. Acho que o beijo do casal acontece uma vez no livro todo, pra vocês verem como que é um livro muito além do romance, sabe? Esse primeiro livro, pelo menos, tá sendo aquela descoberta do amor, e a gente tá conhecendo os personagens desde lá da raiz, sabe? Dos problemas. Então a gente tem ali toda essa questão familiar da vida da Shannon que deixa a história muito eletrizante. E ao mesmo tempo a gente torce muito pelo romance do casal, sabe? É uma história assim que eu queria muito trazer resenha pra vocês, porque eu comecei a lê-lo e eu li assim, terminei em 2 dias e meio, de tão viciante. Eu lia, e aí eu tinha que parar pra trabalhar e eu ficava agoniada, porque eu queria ler mais e mais, e eu não queria parar de ler. E esse é o livro 1. Temos a continuação, já está em pré-venda, vai ser lançado no dia 29 de abril, se não me engano, é 29 de abril. E eu já comprei o meu na pré-venda, porque eu já não vejo a hora de chegar, e eu quero muito saber como que essa história vai terminar. Eu quero ver como é que vai continuar sendo o desenrolar do amor e do romance do casal. Eu quero ver como que vai ficar a questão familiar da Shannon. É tudo muito bem pensado e muito bem construído pela autora, sabe? E vale muito a pena vocês conhecerem essa história. De princípio, pode parecer muita coisa, né? 700 páginas, mas é tudo muito detalhado, é tudo muito bem apresentado ali pro leitor. Então, assim, vale a pena. Cada página, cada capítulo, cada tudo. E ainda mais que a gente tem o ponto de vista dos dois personagens, faz a história ficar cada vez mais completa. E assim, gente, eu li tanto livro bom nesse ano. A gente entrou agora no 4º mês do ano. E eu já li muito livro bom. E esse aqui ficou no topo, do topo, do topo, porque eu fiquei completamente viciada. Pra vocês terem uma ideia, eu sei que são temáticas completamente diferentes. Mas o último livro que eu fiquei viciada de ler assim, sem parar, foi After. Pra vocês terem uma ideia. Então, é assim, eu não consegui ler nada depois que eu terminei esse aqui. Uma ressaca literária me pegou de jeito, porque é impossível não ter uma ressaca literária depois de ler esse livro. Pelo menos pra mim, não. Eu fiz algumas marcações, não coloquei post-it ainda, mas eu fiz algumas marcações com marca-texto. E virou assim, gente, meu novo xodó. Eu estou apaixonada por essa história. E quem não consegue ler um calhamaço desse, né? Ele também tá disponível lá no Kindle. É só comprar o livro digital, ele ainda é bem mais barato. No caso, comprar o e-book, né? E vale muito a pena. Eu espero muito que vocês leiam, que vocês deem uma chance pra essa história.
porque eu conheci ela assim despretensiosamente lá no Instagram e se tornou, acho que até o momento, uma das minhas melhores leituras dessa primeira parte aí do ano. E essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria já fazer logo a resenha para compartilhar com vocês. Então, desde que eu terminei o livro até sair o vídeo, deu mais ou menos aí uma semana, né? Porque eu precisei digerir a história, precisei gravar e editar para compartilhar aqui com vocês. Mas é apenas isso. Leiam essa história, comprem o e-book, comprem o livro físico, o que for mais fácil e mais acessível para vocês. Mas ele é maravilhoso. E lembrando que trata de algumas questões, né? Então, pode ser que não seja bom para todo mundo. Tem pessoas que realmente às vezes não vai conseguir ler por conta ali dessas questões de violência e bullying que acontece na história. Mas ele é ótimo e vale muito a pena ser conhecido. Vale muito a pena ser apresentado para as pessoas. Por isso que eu queria muito fazer o vídeo e compartilhar aqui com vocês logo. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!